Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 19 de agosto. O plenário virtual do Supremo começa a julgar ações contra as leis de 5 estados que fixaram a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação em percentual maior que o cobrado para outros produtos e serviços. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Presidente do Supremo atende a pedido da Procuradoria-Geral da República e mantém inelegibilidade do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Decisão de ministro do Tribunal Superior Eleitoral suspende repasse de verbas para a campanha de Roberto Jefferson à presidência da República. E ainda, Judiciário brasileiro tem nova corte. É o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que acaba de ser instalado em Belo Horizonte para atender ao estado de Minas Gerais. Nessa sexta-feira, o plenário virtual do Supremo começou a julgar ações contra leis de 5 estados que fixaram a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação num percentual maior que o cobrado para outros produtos e serviços. A Procuradoria-Geral da República entrou com as ações no Supremo, alegando que as leis estaduais vão contra o que diz a Constituição Federal. Ela garante a alíquota mais baixa de ICMS sobre produtos e serviços essenciais. É o caso da energia elétrica e das comunicações. As leis questionadas são de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará e Rondônia. Elas criaram uma alíquota do imposto maior do que o percentual geral do estado. Veja o caso do Pará. Para a energia elétrica, o percentual é de 25%. Para serviços de comunicação, 30%. Mas a porcentagem geral no estado é de apenas 17%. Para o relator, ministro Edson Fachin, as leis estaduais são inconstitucionais. Sobre as alíquotas menores para serviços essenciais, o ministro escreveu: busca-se a justa repartição do ônus tributário entre os indivíduos de acordo com sua capacidade econômica, garantindo um padrão mínimo de vida a todos os cidadãos. É isso que faz com que, em nome da justiça fiscal, haja redução da base de cálculo ou da alíquota dos tributos sobre mercadorias consideradas indispensáveis e essenciais ao consumo humano, a exemplo da energia elétrica e dos serviços de comunicação. A maioria dos ministros ainda não declarou o voto. O julgamento no plenário virtual tem prazo para terminar na sexta-feira que vem. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve a decisão da Câmara dos Deputados que cassou o mandato do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Com isso, o ex-parlamentar está inelegível e proibido de ocupar cargos públicos federais. O ministro Luiz Fux aplicou jurisprudência do STF de que a mudança na decisão da Câmara dos Deputados, sem previsão expressa na Constituição Federal, viola o princípio da separação dos poderes ao interferir tanto no regimento interno quanto no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa Legislativa. O ex-deputado Eduardo Cunha tinha conseguido a suspensão de se tornar inelegível pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Mas no STF, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o ajuizamento da ação por Cunha, perto das eleições, teria sido uma estratégia dele para alegar suposta ofensa a seus direitos políticos e conseguir concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de outubro. Eduardo Cunha teve o mandato cassado por uma resolução da Câmara dos Deputados em 2016 por falta de decoro. Ele foi acusado de ter mentido à CPI da Petrobras sobre contas no exterior. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo encaminhou para a manifestação da Procuradoria-Geral da República o pedido da Polícia Federal de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime. O despacho consta do inquérito aberto a pedido da CPI da pandemia. Na petição, a PF concluiu que Bolsonaro, na live do dia 21 de abril do ano passado, divulgou notícias falsas sobre o uso de máscaras e a vacinação, afirmando que pessoas imunizadas contra a Covid estariam desenvolvendo a AIDS. Para a Polícia Federal, o discurso teve o potencial de alarmar espectadores ao incentivá-los ao descumprimento de normas sanitárias estabelecidas na legislação, o que configuraria crime previsto no Código Penal.
O envio para a manifestação da PGR é medida de praxe e faz parte do trâmite processual, já que cabe à Procuradoria apresentar eventual acusação contra autoridades com prerrogativa de foro no STF. E agora a gente fala sobre a prorrogação por mais 30 dias do inquérito que investiga o deputado federal Daniel Silveira por violação da tornozeleira eletrônica. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prorrogação do inquérito por 30 dias e pediu à Polícia Federal que elabore um relatório mais detalhado sobre as vezes em que Daniel Silveira violou a tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, em 22 casos, a defesa do deputado não conseguiu justificar por que o equipamento não estava sendo usado de forma correta. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal também foi intimada pelo ministro a informar se trocou o carregador de bateria da tornozeleira eletrônica. O órgão deve informar ainda se houve registro formal de reclamação do parlamentar sobre problemas com o aparelho. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em abril a 8 anos e 9 meses de prisão por tentar impedir o livre exercício dos poderes da República e por coação no curso do processo, quando se usa violência ou ameaça para intervir em um processo judicial. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Orbach, suspendeu o repasse de verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral à campanha de Roberto Jefferson, candidato à presidência pelo PTB. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Eleitoral, que pede o indeferimento do registro de candidatura de Jefferson. O MP afirma que ele está inelegível até dezembro de 2023. Roberto Jefferson foi condenado pelo Supremo em 2013 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas recebeu um indulto presidencial em 2015. Apesar disso, o ministro entendeu que efeitos secundários, como o período de inelegibilidade, não perdem efeito com o perdão da condenação criminal. A medida vale até o julgamento do registro de candidatura que tem o ministro Orbach na relatoria. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas concedeu nesta sexta-feira a comenda do mérito eleitoral ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e aos desembargadores do Tribunal de Justiça, Cléber Loureiro, José Carlos Malta e Tutmés Airan. Esta é uma homenagem do TRE a quem contribuiu para o aperfeiçoamento e fortalecimento da justiça eleitoral. A solenidade no plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas foi conduzida pelo presidente do TRE do Estado, desembargador Otávio Praxedes. Ao receber a comenda do mérito eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso agradeceu pelo reconhecimento e também pelo apoio que recebeu da Justiça Eleitoral na gestão dele no período da pandemia. O ministro Barroso fez uma palestra com reflexões sobre o impacto da revolução digital sobre o direito e a democracia. Segundo o ministro, a democracia precisa reforçar os seus valores, mas precisa também saber se proteger. No próximo bloco, a gente fala sobre a inauguração do TRF6, o mais novo tribunal do país. Voltamos em instantes. A TV Justiça sempre foi, para mim, uma grande fonte de conhecimento. E, nesse ponto, eu desejo vida longa à TV Justiça e que continue propagando informação a todos os brasileiros. O Judiciário brasileiro já tem uma nova corte. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região foi instalado hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando também foram empossados os novos desembargadores federais da primeira composição da corte. Solenidade terminou há pouco. Vamos ao vivo falar com a repórter Samanta Peçanha, que tem mais informações para a gente. Samanta, boa noite. Boa noite, William, e a todos que nos assistem. Das 18 vagas existentes para a composição da nova corte, uma estava reservada à desembargadora Mônica Cifuentes, que integrava o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e optou pela remoção para o novo tribunal. Os outros 17 desembargadores federais foram nomeados pelo presidente da República a partir das listas de candidatos formadas pelo Pleno do STJ. Mônica Cifuentes foi escolhida
escolhida para presidir o novo tribunal. Foi eleito para o cargo de vice-presidente e corregedor do TRF6, o desembargador Valisney de Souza Oliveira. A solenidade, conduzida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, contou com a presença de autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lincoln Portela, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. A nova corte é resultado do desmembramento do TRF1, que detinha competência jurisdicional sobre 14 unidades da federação e quase metade dos municípios brasileiros, o que equivale a 80% do território nacional. O TRF6 atende à necessidade de agilizar o julgamento de processos por meio de uma melhor distribuição da carga processual na segunda instância. Volto com você, William. Obrigado, Samantha. E com a criação do novo tribunal, vai ser implantada também em Belo Horizonte a Procuradoria Regional Federal da 6ª Região. Uma portaria assinada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou que até que os novos desembargadores sejam removidos e promovidos, os processos do TRF6 continuem a ser distribuídos para o TRF1. Na próxima semana será publicado o edital de remoção para procuradores regionais da República. E nesta semana em que se comemora o Dia do Estagiário, você vai saber como está o cenário de contratações, as principais regras para empresas e direitos dos aprendizes. A lei do estágio completa 14 anos. Para quem contrata, bom negócio, uma mão de obra menos onerosa. Para o estagiário, uma oportunidade de aprender na prática e se fixar no mercado de trabalho. Só neste ano, a indústria, por exemplo, deve inserir 60 mil novos estagiários, segundo o IEL, Instituto Eovaldo Lodge. Gostaria de ressaltar a importância do programa de estágio, tanto para o jovem quanto para as empresas. O jovem buscar desafios para complementar a sua formação é importante. Essa realidade, conhecer a realidade da indústria, das empresas, é importante como complemento à formação deles, e ao mesmo tempo a importância que as empresas, ao abrirem programas de estágio, estão oferecendo aí oportunidades para esses jovens. O Centro Integrado Empresa-Escola desbravou esse cenário em todo o país. O levantamento ouviu jovens acima dos 16 anos que estudam e trabalham sem carteira assinada por até 6 horas por dia e têm contrato de, no máximo, 2 anos. Ter ofício compatível com a atividade de estágio também foi levado em consideração. O estudo apontou que no ano passado, de pouco mais de 707 mil estagiários brasileiros, 25% tinham mais de 16 anos. Desses, 40% eram de famílias de classes D e E, com renda de até R$ 3 mil por mês. De acordo com o levantamento, em 2021, o setor privado foi responsável por mais de 60% das vagas. O estágio também é visto como uma forma de combater o desemprego. Dados históricos do CIEE mostram que cerca de 54% dos estagiários são efetivados. O Guilherme faz comunicação organizacional da Universidade de Brasília e estágio no Senai, confiante numa contratação. Eu tenho muito mais segurança, de verdade, sendo muito sincero, assim, eu acho que se eu entrasse, pulasse da universidade direto para o mercado de trabalho, eu ia me sentir um pouco perdido, assim, um pouco sem confiança, mas o estágio me proporcionou realmente essa confiança de, cara, eu sei fazer alguma coisa, eu consigo agregar para a empresa, para a instituição, eu aprendi, eu sei fazer o trabalho. Especialistas apontam que o estágio é essencial para diminuir as deficiências da educação no país e ajuda a combater a evasão escolar. Mas o número de estágios ainda é pequeno, daí a importância dos estados criarem políticas públicas de estímulo, até porque os jovens também ajudam a família. Um estudo anterior, realizado pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, em parceria com o CIEE, mostrou que 69% dos bolsistas em 2021 contribuíram para o sustento familiar. 9% eram os únicos responsáveis. De acordo com o levantamento, a área do direito foi a que mais ofereceu vagas de estágio.
seguido pela educação básica e fundamental, pela administração pública e pelo ensino superior. No próximo mês, a lei do estágio completa 14 anos. Veja algumas regras. A jornada é de 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal varia. Em empresas com mais de 25 funcionários, pode ser de até 20%. O estagiário tem direito a 30 dias de recesso, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano. Os dias de recesso são concedidos de maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Este advogado trabalhista considera a lei do estagiário um avanço e destaca outros pontos importantes. O tempo máximo de permanência de um estágio dentro da mesma empresa é de 2 anos. A exceção ela existe para aquele estagiário que também é deficiente físico. Nesse caso, o prazo pode ser alongado. A questão da remuneração, existe um piso para a Bolsa ou não? Não, a legislação brasileira não estabelece um piso. No estágio obrigatório, inclusive, o pagamento da Bolsa ou da contraprestação, ele é opcional e facultativo. No não obrigatório, aí o pagamento da Bolsa e do Vale Transporte é compulsório. Racismo estrutural é tema de debate no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes no próximo bloco. Até já. TV Justiça, parabéns por há 20 anos manter um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, um jornalismo de imparcialidade, um jornalismo que mostra à sociedade que existe sim um acesso efetivo à justiça. Eu já aprendi muito e ainda continuo aprendendo aqui com vocês e também já tive a oportunidade de ensinar bastante. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. Estão abertas as inscrições para mais um ciclo do STF Educa, promovido pelo Supremo Tribunal Federal e que oferece cursos de capacitação online gratuitos. São 10 cursos sobre temas jurídicos, língua portuguesa, tecnologia da informação e paternidade. Qualquer pessoa pode se inscrever em um ou mais cursos e o prazo para a conclusão é de até 90 dias. O STF Educa começou em 2020 e, desde então, vem intensificando laços com a sociedade. Ao concluir o curso com aproveitamento, será emitido um certificado. Mas, para isso, é preciso ler o material didático, assistir às videoaulas quando houver, atingir um mínimo de 70% nas atividades e preencher a avaliação de reação. Já são mais de 75 mil inscritos e cerca de 14 mil certificados emitidos. O link para a inscrição está nesse endereço que aparece aí na sua tela, ead.stf.jus.br. O Supremo promoveu hoje em Brasília um debate com profissionais do meio jurídico para abordar um assunto muito importante, o racismo estrutural. Nos conflitos nas comunidades pobres, a população negra é a mais atingida. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. O contraste também é explícito no Congresso. Olhe bem para o plenário. Quase todos os parlamentares são brancos. No Judiciário, o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que apenas 12,8% dos magistrados são negros. Mas a desigualdade racial na carreira da magistratura diminui aos poucos, desde quando entrou em vigor uma resolução do CNJ em 2015, que reserva 20% das vagas nos concursos públicos de magistratura para negros. O STF abriu espaço para um debate sobre o racismo estrutural. O termo é usado para demonstrar que existem sociedades que privilegiam algumas raças em detrimento das outras. Faz parte de um processo histórico. A conscientização sobre o problema é importante para mudar essa realidade. Por isso, especialistas afirmam que mais que entender que fazemos parte de um sistema racista, é preciso conversar sobre o tema, porque o silêncio nos torna responsáveis pela continuação do racismo. Servidores do Supremo ouviram 3 histórias de superação. Fábio Esteves é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os pais trabalhavam na área rural. Ele estudou em universidade pública. Diz que enfrentou todas as adversidades, porque a família
priorizou a educação dele. Eu acho que o que favoreceu, ainda que de maneira um tanto precária, foi a educação. A educação foi uma ponte que é inegável nesse processo todo, graças ao meu pai. E o que é contra, que continua às vezes tendo um processo de resistência, é o racismo, é a ocupação, é uma presença estranha e que ainda é vista nos espaços de poder. Então penso que isso que ainda precisa ser naturalizado. Naue Azevedo é advogado em Brasília. Ao falar sobre sua trajetória, diz que já ouviu muitos comentários racistas e percebeu olhares desconfiados. Foi quando resolveu montar o próprio escritório. O ambiente de um escritório que não está preparado para lidar com essas questões e que muitas vezes você é a única ou uma das poucas pessoas negras, é um ambiente no qual você vai ter muitas microagressões, uma intolerância maior com o que você faz ou deixa de fazer. Então, pensando nisso tudo e o quanto isso me cansava, e quando eu percebi que isso realmente me cansava e que isso estava relacionado não com o racismo direto, mas com o sutil, aquele que as pessoas nem percebem que estão reproduzindo, eu resolvi ir para o mercado por conta própria. Flávia Carvalho percebeu que a cor fazia diferença quando era adolescente. Ela diz que ouvia brincadeiras de mau gosto e piadas racistas. A menina pobre começou a trabalhar cedo. Primeiro se formou em comunicação social e depois em direito. Durante 11 anos, entre trabalho e cursos preparatórios, em 2018, ela foi aprovada. É juíza no Tribunal de Justiça de São Paulo. O fato de eu entrar em espaços de poder, em espaços de um modo geral, e antes de eu abrir a boca e falar qualquer coisa, as pessoas já terem uma ideia formada a meu respeito, que me coloca numa posição de subalternidade, já é reflexo de um racismo estrutural. Porque um corpo negro, ele comunica de maneira negativa antes de qualquer fala. Isso antecede. Então, isso aqui que vocês estão vendo já transmite uma ideia construída a partir do racismo. E é uma ideia que me coloca, não só a mim, mas como a todas as pessoas negras, numa condição de desvantagens dentro da sociedade. Quem ouviu as palestras conheceu mais o alcance do racismo estrutural e como é possível ajudar no combate ao preconceito. É um assunto essencial a ser tratado, não só no âmbito de ambiente de trabalho, mas na nossa casa, com os nossos amigos, na conversa de bar. Mas a gente sentiu uma proximidade tão grande com eles também, eles são pessoas tão calorosas e assim, sentiu muito bem, parece que foi uma conversa entre amigos, sabe? Mas de um assunto que é importante, que é um assunto que dói. Então, tratar assuntos assim tão pesados até, mas com essa leveza, foi super enriquecedor. Terminou há pouco mais uma edição do projeto SciTalks, que é um espaço acadêmico no Supremo para debates sobre temas jurídicos com a participação de professores e especialistas. O convidado da edição de hoje foi o ministro aposentado, deputado constituinte e jurista Nelson Jobim. O evento virtual foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Realizado mensalmente, o programa SciTalks é um espaço para que servidores do STF, público externo, acadêmicos e agentes do poder público e do setor privado possam dialogar. O convidado dessa edição foi o ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, que atuou na Corte entre 1997 e 2006. Também exerceu o cargo de ministro de Estado da Justiça no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na política, foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul e participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E hoje, Jobim trouxe um pouco de sua experiência falando sobre o tema Memórias da Assembleia Nacional Constituinte e o desenho do sistema político brasileiro. Não era uma discussão, nada da elaboração de uma Constituição ou elaboração de uma lei. A discussão é, digamos, dos conteúdos com viés acadêmico. Não. São textos que resultam das injunções políticas do momento. A ideia é que, a partir do programa, o STF possa trazer debates contemporâneos ao público externo e interno,
contribuindo para a difusão de conhecimento jurídico e o fortalecimento do diálogo com a sociedade civil. No fim da palestra, houve um espaço de interação com o público, em que o ministro respondeu às perguntas enviadas com a mediação do secretário de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação do STF, Alexandre Freire. No ano que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação e nos ajudaram a levar conhecimento a você, como a advogada Roseni Santos. A TV Justiça completa 20 anos e isso é motivo de grande alegria para mim, como advogada e como telespectadora. São 20 anos aproximando o direito, o judiciário da sociedade, facilitando a construção do conhecimento. E eu tive o prazer de participar da sua programação no programa Artigo 5º, que tem um formato muito acolhedor, com interação da população e uma equipe maravilhosa por trás das câmeras, esclarecendo dúvidas do dia a dia das pessoas. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.